Vamos lá. Esquentou aqui, até tirei a jaqueta. Instituto OCP. Para produzir determinado concreto, a dosagem estabelece que devem ser usados 150 kg de areia cada vez que se abastece a betoneira. Como não há balança na obra, essa quantidade deve ser transformada em volume e deve ser colocada na betoneira com balde de 10 litros. Sabendo que a massa unitária da areia a ser utilizada é 1,5 kg por litro, determine quantos baldes de areia devem ser adicionados cada vez que se for abastecer a betoneira. Questão introdutória, muito simples. Se eu tenho a massa unitária da areia e sei quantos quilos eu preciso colocar de areia, eu calculo com manipulação algébrica simples o volume de areia que tem que ser colocado. 150 quilos dividido pela massa unitária vai me dar 100 decímetros cúbicos ou 100 litros. Quer dizer que 150 quilos de areia, na prática, equivale a 100 litros desta areia. Se ela vai ser colocada em baldes, serão 10 baldes utilizados. Na hora da obra, preciso colocar, então, 10 baldes para estar colocando 150 quilos. FADESP, uma padiola de madeira, cujas medidas são 350 por 350 por 450 milímetros, possui massa igual a 78,3 quilos, quando está cheia com uma brita denominada brita A, e 80,1 quilos quando está cheia com uma brita determinada brita B. Sabendo que a padiola vazia tem uma massa igual a 3,8 quilos, pode-se afirmar que a brita A possui menor índice de vazio do que a brita B, a brita B possui menor massa unitária do que a brita A possui maior índice de vazios do que a brita B, e a massa unitária da brita A é igual a 1,38 kg por decímetro cúbico. Primeiro, vamos considerar que a massa específica, a questão não mencionou isso, mas são britas diferentes em relação à britagem, mas é da mesma rocha. Ou seja, a massa, o ρ, ou posso chamar de delta, que é a massa específica real dos grãos, de A tem que ser igual a B, para a gente poder fazer essa comparação. Agora a gente consegue ver quem ocupa mais ou menos volume. Se dentro da padiola, com o material com o mesmo peso específico, a mesma massa específica real, ele vai ocupar menos peso, significa que tem mais vazios. Está mais fofo, mais solto. O outro que tem mais peso, está mais compacto. Posso aplicar isso na prática. Qual é o peso ou a massa, aqui no caso unitária, da brita A? Ora, 78,3 menos 3,8 vai me dar a massa de brita A, dividida pelo seu volume, já foi dado no problema, que é o volume da padiola. Então aqui eu tenho 1,35 kg por decímetro cúbico na brita A. E a massa unitária da brita B, mesmo raciocínio, 1,38 por decímetro cúbico. Então a brita A possui menor massa unitária. Se ela possui menor massa unitária, ela possui maior índice de vazios. Conseguiram entender isso daqui? Se a massa unitária dela é menor, ou seja, tem menos peso para um mesmo volume, significa que tem mais vazio. Então, neste caso, a brita A possui maior índice de vazios do que a brita B. Claro que sim, porque o peso unitário dela, os grãos têm o mesmo peso, mas na hora que eu encho uma vasilha, ela só me dá 78,3 quilos. Na hora que eu encho aquela mesma vasilha com outra brita, me dá 80 quilos. É lógico que a outra tem menos vazios. Parece claro, mas é preciso que você entenda. Agora vamos começar as questões. Um fornecedor entregou numa obra um volume de 20 metros cúbicos de areia. Ensaios realizados com o material indicaram massa unitária de material seco igual a 1.500 kg por metro cúbico, inchamento médio de 25% e umidade crítica de 5%. Admitindo que toda a areia entregue na obra encontra-se na umidade aproximadamente igual à crítica, ou seja, o que o ensaio nos diz? Quando a gente tem a umidade crítica, acima da umidade crítica, a gente pode considerar o inchamento médio. Então, o inchamento médio de 25%, o coeficiente de inchamento acaba sendo 1,25. A massa de areia seca disponível é de quanto?
O cara me entregou 20 metros cúbicos, eu tenho peso, a massa unitária, tenho o inchamento e tenho a umidade crítica. Primeira coisa, qual é o volume úmido que me entregou? 20 metros cúbicos. Qual que é o inchamento? Volume úmido sobre volume seco. Então, o meu volume seco foi me entregue, na verdade, 16 metros cúbicos. Como é que agora eu descubro a massa seca? Ora, a massa seca, 1.500 vezes o próprio volume seco. Tenho, então, 24.000 quilos de areia seca entregues. Significa que 20 metros cúbicos de areia úmida, quando secada, vai chegar em 24.000 quilos de areia seca. Tá ok. Aí aqui eu falo para o seguinte, volume seco, já havia alertado vocês, é o volume de sólidos mais o volume de ar. Por que o aluno faz aqui? Quando ele descobre a massa seca, geralmente ele vai lá e tira a umidade ainda. Que, tinha 5% de umidade. Mas quando eu falei do coeficiente de inchamento, é volume úmido sobre o volume seco. Então, o volume que eu tenho aqui com o inchamento já é o volume seco, eu não preciso depois secar essa massa. Tá ok? O volume de água já foi retirado quando eu retirei o inchamento. Eu saí de um volume que era úmido e que tinha água para um volume que é seco e que já não tem umidade. Então, eu não preciso considerar essa umidade aqui. Não, a questão só trouxe isso para dar um probleminha, confundir a cabeça do cara. O concreto foi especificado com traço em massa, de 1 para 1,08 para 1,96, referido a materiais secos. Sabendo que a massa unitária do cimento é 1,42 kg por litro, massa unitária da areia 1,54 kg por litro e massa unitária da brita 1,39 kg por litro. O traço deste concreto é... Ora, o traço deste concreto em massa, o traço em massa é 1 para 1,08 para 1,96. Esse é o traço em massa. E o traço em volume? Para eu traçar o traço em volume, eu preciso usar a massa unitária. A massa unitária. Então, eu tenho que dividir 1 pelo 1,42, que é a sua massa unitária. 1,08 pelo 1,54, que é a massa unitária da areia. E depois da brita, 1,96 pela massa unitária da brita, 1,39. Opa, dividir todo mundo pela sua massa unitária. Só que na hora de apresentar esse resultado, eu preciso representar tudo com o aglomerante na unidade 1, né? Na unidade, para a representação ficar coerente, a proporcionalidade em relação a uma unidade de cimento. Seja 1 quilo aqui em cima, seja 1 litro aqui embaixo, mas a gente mantém essa proporcionalidade. Então, no final, eu vou ter que multiplicar tudo, e vai adiantar muito isso. Eu vou ter que multiplicar todo mundo por quê? Para manter a proporcionalidade, multiplico todo mundo por 1,42, vezes 1,42, vezes 1,42. Porque aqui eu simplifico, fica 1, e aqui depois eu faço as contas. Como é que é, então? O insumo, como é que eu transformo massa para volume? Consumo do insumo dividido pelo peso unitário ou massa unitária do insumo, vezes 1,42, que seria aqui a massa do cimento. Massa unitária do cimento. Chego a 1 litro de cimento, 1 litro de areia, 2 litros de brita. Essa é a proporção. Fomos de massa para volume. Veja a próxima questão. O traço unitário de um concreto referido à massa seco, especificado em volume. Então, o volume aqui é traço em volume. É 1 para 2,84 de brita para 5,68, desculpa, areia, brita. Toda hora eu estou trocando. As seguintes características físicas dos materiais componentes são conhecidas. Massa unitária do cimento, da areia seca e massa unitária da brita. O correspondente traço em massa, ele quer o traço em massa deste concreto. Como é que eu chego? Se a massa unitária é igual a massa sobre o volume, significa que a massa, então, é a massa unitária vezes o volume. Então, o que eu preciso? Já tenho o traço em volume. Preciso multiplicar pela massa unitária do cimento.
Então, aqui, o meu traço fica 1,42 vezes 1. 1,54 vezes 2,84 e 1,39 vezes 5,68. Pronto, já tenho o meu traço em massa. Transformei todo mundo em massa. Mas, ora, o que acontece é que eu preciso representar em relação à unidade do cimento, a 1 kg de cimento. Então, eu vou ter que dividir por 1,42, todo mundo. 1,42, 1,42. Daí, problemas que são aparentemente mais complexos, geralmente se simplificam. A gente chega a este padrão. Volume de insumo vezes o massa específica do insumo dividido por 1,42. Por quê? Para transformar na unidade. 1,308, 5,56. Gabarito letra D. Olha essa questão da FGV. Um volume de 250 litros, volume de concreto será preparado na obra com traço 1 para 2 para 3 em massa. Vou preparar 250 litros de concreto com traço em massa 1 para 2 para 3. Traço em massa 1 para 2 para 3. Areia, cimento, areia e brita secos. Consumo de cimento igual a 400 quilos por metro cúbico. Então eu consumo 400 quilos por metro cúbico. Quanto que eu vou consumir, então, para 250 litros? Perceba, eu vou consumir muito menos, 4 vezes menos. Eu vou consumir somente 100 quilos de cimento. Então, para 250 litros, eu vou ter, tudo bem, o traço em massa vai ser, continua sendo esse, 1 para 2 para 3. Então, eu vou ter, ao invés de 400, 1/4. Eu vou consumir 100 quilos para formar 100 quilos de cimento. 2 vezes 100, que agora é o meu consumo de brita, de areia, 200. E por último, o meu consumo de brita, 300. Então aqui é quilo de cimento, quilo de areia, quilo de brita para 250 litros. Qual o volume necessário para produzir a quantidade de concreto? Volume de quem? De brita. Ora, brita são 300 quilos. Então, se a massa unitária da brita é a sua massa, ou o seu consumo dividido pelo volume, o volume da brita vai ser o consumo de brita, ou a própria massa de brita, dividido pelo peso específico da brita. Significa que vai ser 300 dividido por 1.500. Isso dá 0,2 metros cúbicos. Ou 200 litros. Está aqui, ó. Traço 1 para 2 para 3. No traço, para cada metro cúbico, consome 400, 800 e 1.200 de cimento, areia e brita, respectivamente. Mas eu só quero para 250. Faço a conversão, depois utilizo o peso unitário, ou massa unitária. Se liga agora. Uma sapata, questão da FGV, com volume de 3 metros cúbicos, será preenchida com um concreto de traço em massa. Traço em massa. 1 para 2 para 4. Massa seca. E o consumo de cimento, 350 quilos por metro cúbico. Opa, 350 quilos por metro cúbico. Para a sapata, sapata tem 3 vezes isso. Então eu vou ter aqui, para a sapata, eu vou ter 3 vezes 350 quilos para o consumo de cimento. Dá 1.050. 1.050 quilos de cimento, 2 vezes os 1.050, ou seja, 2.100 para manter a proporção, quilos de areia. 4 vezes 1.050. Que vai dar aqui, para 3 metros cúbicos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 4.200. Tá aqui, né? 2.100, 4.200. Beleza. Agora ele quer saber o seguinte. Sabendo que a massa unitária da areia
é igual a 1,4 kg por litro. O volume aparente de areia seca a ser utilizado na concretagem. Ora, eu sei então que o volume de areia é igual a massa de areia dividido pela massa unitária da areia. Então aqui 2.100 dividido por quanto? Por 1,4 kg por decímetro cúbico. Isso vai me dar um resultado de 1.500 decímetros cúbicos, ou 1.500 litros. Ah, está em metro cúbico? Divido por 1.000, 1,5 metro cúbico, beleza? Daí está aqui, mesma coisa, mesma ideia. 1 para 2 para 4, 300, 700 para 1.005. Tá errado isso daqui, tá? Não é 1.050 não. Que é 4 vezes de 350, então dá 1.400. 1.400. E aqui os 4.200 que a gente tinha falado. Como a questão pediu, eu só calculei esse traço para vocês verem que poderia fazer de todos eles. Não precisa, poderia fazer só da brita, ou só da areia, no caso aqui da areia, que foi o que a questão pediu. Chegamos a 1,5 metro cúbico. Mais uma questão. Um determinado traço de concreto receberá 3 viagens de areia com padiola de 35, 45 e 24 para cada saco de cimento. Então, 50 quilos de cimento vão ter 3 vezes deste volume. 35 por 45 por 24. Este é o traço de areia, cimento e areia. A umidade da areia é de 3%. A massa unitária da areia é de 1,25 kg por decímetro cúbico. E o fator água-cimento desse traço é 0,65. A quantidade de água que deve ser adicionada em litros por saco de cimento é... Veja, aqui a gente tem cimento, aqui a gente tem areia, não tenho aqui a brita e tenho a relação água-cimento. 0,65. Tudo bem. Agora vamos ver qual é o volume de areia, que esse aqui é o volume que vai ser introduzido para cada saco. Volume de areia, 3 vezes isso daqui. Eu posso colocar em decímetro cúbico, em vez de centímetro, fica 3,5, 4,5, 2,4. Esse valor eu tenho anotado aqui dá 113,4 decímetros cúbicos, ou seja, o volume de areia são 113,4 decímetros, ou 113,4 litros para cada 50 quilos. Preciso saber que essa areia é a areia que está lá na prática, é uma areia que tem uma umidade de 3%, então é uma areia que não está seca. Como que eu agora faço para encontrar a quantidade de água que essa areia carrega? Eu tenho o volume da areia. Se eu tenho o volume da areia, eu consigo calcular a massa da areia, porque eu sei que a massa unitária é igual à massa da areia sobre o volume da areia. Então eu sei que a massa da areia é igual a 1,25 vezes o volume, 113,4. Tenho aqui 141,75 quilos de areia. O que eu faço agora? Umidade. Essa areia ela tem umidade. A umidade é a massa de água sobre a massa seca. Se a umidade é 3%, a massa de água acaba sendo 3% de 141,75, o que me dá 4,25 litros. Então, esta areia carrega 4,25 litros de água quando introduzida. Ora, se a relação água-cimento é 0,65, basta multiplicar para o consumo de água. Quanto que eu preciso de consumir de água?
Preciso de 0,65 vezes 50. Eu preciso de 32,5 quilos ou litros, né? Já que a conversão é direta, grama por decímetro cúbico. 32,5. Quanto que eu preciso, então, acrescentar de volume de água? Ora, 32,5 menos os 4,25 que já tínhamos. O volume que eu preciso acrescentar, 28,25 litros. Ficou confuso? Aqui eu escrevi de maneira mais clara, né, estes valores para que vocês consigam entender. Fiz a conta junto para ninguém ficar em dúvida. Beleza? É isso. Pega o material, dá uma revisada nessa conversão, porque é basicamente o que as questões de prova pedem. Cuidado com o inchamento, cuidado com a umidade da areia, enfim. Acho que é isso. Vamos para o próximo assunto, falar sobre consumo de cimento.